Fiquem à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, Eu posso fazer uma pergunta? fique à vontade, pode perguntar. É porque no tempo de Moisés, é verdade que Deus falava com as pessoas. Vou dizer assim para a senhora: Deus nunca deixou de falar com as pessoas, ele sempre falou com a gente. A questão é que nem sempre a gente ouve, né? A gente consegue ouvir. Então, mas aquelas passagens da Bíblia em que diz assim: Deus apareceu na sarça, Deus trouxe os mandamentos. Nós, na visão espírita, hoje, com o entendimento que o Espiritismo nos traz, a gente entende isso como se fossem assim, espíritos mais elevados do que nós, que traziam mensagens e orientações para aquelas pessoas, para aquele povo. Como hoje a gente acontece através dos médios. Aquilo não era tão disseminado, a questão da mediunidade, então Moisés, nós no Espiritismo, vemos como um médium com grandes potencialidades, e ele conseguia captar essas informações do mundo espiritual. Não era Deus, a figura de Deus, a causa primária de todas as coisas, como a gente aprendeu na primeira aula, que estava falando com Moisés, mas era sim os espíritos que falavam com ele, através dele, espíritos superiores, trazendo orientações e direções para suas reflexões. Tipo, quando eu falei que Abraão teve um chamamento de Deus, essa necessidade interior de Abraão já era Abraão como médium, conseguindo captar essas atrações do mundo espiritual para que ele levasse essas informações também para as pessoas. Só que ele estava numa região onde era muito como, assim como Moisés, eles estavam em regiões em que a crença em várias formas de espiritualidade era muito intensa. Então eles acabam, Abraão faz uma peregrinação em busca da Canaã. Moisés também vai em busca de Canaã, mas retira o povo em um êxodo durante 40 anos pelo deserto, como uma forma que pôs assim de depurar. Eu vejo assim, nós precisamos, em alguns momentos em nossas vidas, nós precisamos deixar um pouco as coisas do nosso dia a dia, da nossa materialidade e buscar um pouco mais dessas coisas espirituais. Não precisamos ficar 40 anos longe da vida em sociedade, não precisamos abdicar da vida em sociedade, mas precisamos ter momentos em que nós busquemos desacelerar nossa mente e buscar as conquistas mais espirituais, através de uma boa leitura, através de uma boa noite de sono, da participação em ambientes religiosos que nos propiciam uma conexão mais íntima com a espiritualidade, no centro espírita. Existem muitas coisas interessantes que a gente pode fazer que não necessariamente abandonar a sociedade para que nós possamos ter um contato mais íntimo. A senhora quer ver uma coisa interessante? Quando no trabalho na mediúnica ou no trabalho no centro espírita, seja no passe ou seja na recepção, eu tenho certeza que todos vocês aqui, naquele dia, naqueles dias que antecedem esse trabalho, se você busca uma boa leitura, busca ter uma oração mais assim regular, com mais calma e tranquilidade, nos dias que antecedem o trabalho no centro espírita, ou até mesmo o seu trabalho profissional, você faz isso com muito mais tranquilidade no dia do trabalho. Quando a gente acorda e faz uma oração, busca fazer uma meditação e vai para a lida do dia a dia, a gente está mais tranquilo. Às vezes acontece até coisas que nos tirariam do sério e naquele dia não tiram, porque nós estamos mais conectados com esse lado espiritual. Já naqueles dias que a gente vai fazendo tudo no automático, no corre-corre, e deixa a menina em escola, e paga a conta, e faz isso, e faz aquilo, aí qualquer coisinha é motivo para a gente brigar. Quer ver um exemplo? Quando eu estou indo para o centro espírita, eu já vou assim, ó. Eu já vou me sentindo uma auréola. O cara buzina, me tranca, passa, eu só faço, Deus te abençoe, vai com Deus. Já no dia que eu estou agoniado para ir para o trabalho, que eu já saí, mal tomei café, neguinho, tá na preferencial dele, eu é que fez, não, deixa eu chegar primeiro, não é assim, né? A gente vai metendo por cima de todo mundo. Mas por quê? Porque a gente está acelerado, estamos desconectados com essa essência espiritual. Quando nós buscamos ela, nós estamos, é muito diferente. É muito diferente. Até as conexões, quando eu estou muito agoniado e vou para a mediúnica, eu não consigo me conectar bem com os espíritos. Já naquele dia que eu dormi um pouco à tarde, foi um dia mais tranquilo, pude me alimentar melhor. Ah, Maria, parece que eu já estou lá no mundo espiritual há dias. Então, eu espero que tenha respondido a senhora.
Bom Deus. Ô, Ah, Luzivaldo, Sim, olá, é o Cássio aqui de Maceió. ótimo. Eu quero falar em relação à lei do Hammurabi e quero saber, claro, a sua opinião quanto. Se essa prática fosse colocada atualmente, né, ou seja, a prática de olho por olho, dente por dente, se ela fosse colocada em prática atualmente, o que poderia acontecer com a população? Hoje nós iríamos regredir bastante, né? Se a gente, enquanto sociedade, porque é um equívoco a gente achar que as leis tão severas, elas, nesse ponto de ter que cortar, amputar, matar, elas possam realmente solucionar os problemas de nossa vida em sociedade. A gente vê que países que adotam a pena de morte mesmo, eles não são, a sociedade não é menos violenta. A sociedade não é melhor do que aquelas sociedades que têm leis que não aceitam a pena de morte, utilizam outros recursos. Então, isso é, às vezes, uma ilusão, porque a gente acaba voltando para épocas da barbárie. O que nós precisamos incentivar é exatamente a educação. Eu acho que o grande ensino de Jesus, a gente diz assim, Jesus ensinou a lei do amor através da educação, através da transformação com o ensino, porque Jesus ele foi sensacional nisso de mostrar como fazer. Ele não dizia o que fazer, ele mostrava o que fazer. E através de um comportamento a gente conseguia ir mudando. E, obviamente, não é só um comportamento individual. Eu vou ser uma pessoa melhor e a sociedade se torna melhor. Não. Isso a sociologia já nos mostrou, os estudos sociológicos, que não. É uma mão de via dupla. Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, devo buscar conquistas interiores, mas eu tenho que fazer por onde a sociedade também tenha leis que sejam melhores. Já pensou você ser uma pessoa boa que quer ajudar todo mundo, mas no meio de uma sociedade em que todo mundo é violento, que o que vale é passar a perna, o que vale é ter vantagem? Como que você vai, você morre cedo, você não consegue nem levar a sua reencarnação de fato à finalização. Você quer ver uma coisa interessante? Um dado aqui da Fundação Carlos Chagas, que foi feito aqui no Nordeste. Aqui, pegaram várias cidades aqui do Nordeste que há 10, 15 anos atrás, elas não tinham energia elétrica em bairros periféricos e não tinham coleta seletiva de lixo. Esse estudo saiu até um certo dia aí no Globo Repórter, eles apontaram, eles colocaram as informações desse estudo. Eles pegaram essas cidades 10, 15 anos atrás e viram a quantidade de homicídios, a quantidade de assaltos à mão armada, de violentos, de tentativa de homicídios, e catalogaram. Nessa cidade chegou o programa Luz para Todos do governo federal, onde eles não só colocaram luz nos bairros periféricos, mas transformaram terrenos baldios que era do poder público em praças, passaram a multar pessoas que tinham terrenos que estavam sem cerca, que estavam nascendo plantas, muitas árvores, e ficava como se fosse uma espécie de esconderijo para o crime. Eles passaram a multar e exigir que murassem. Então, o que aconteceu? Botaram luz, coleta seletiva e muradas. O índice de criminalidade despencou. Se eu não me engano, a taxa de homicídios ele caiu em torno de mais ou menos 5%, se eu não me engano. A gente até diz, 5% é pouco. Equivalia a mais ou menos 200 assassinatos por ano. São 200 famílias que não tiveram seus parentes mortos por nada. São 200 famílias que a partir daquele momento, por ano, não tinha perda dos seus familiares de forma tão violenta e desnecessária. Então a gente começa a perceber o seguinte: nós precisamos nos transformar interiormente, precisamos nos desenvolver espiritualmente, mas a sociedade também precisa ter uma estrutura que ela permita com que essas pessoas que estão se desenvolvendo espiritualmente tenham um campo para se desenvolver. Pensemos na Mesopotâmia. Será que teria se desenvolvido a primeira civilização humana se não tivesse os rios, se não tivesse as cheias que permitiam que as terras ficassem férteis? Será que a gente teria desenvolvido a roda para as carruagens carregarem alimentos se a gente não tivesse produzindo esses alimentos enquanto grupo social? Vamos pensar nisso, né? Quando Hammurabi cria o código dele, voltando a essa questão de sua, Cássio, quando Hammurabi cria o código, por mais severo e que
hoje em dia não fosse legal de ser aplicado, mas ele permitiu mostrar para a sociedade o seguinte: ó, se você fez errado e quis tirar vantagem do outro, você vai ser punido com a morte, com a perda da mão, mas ele começou a mostrar para as pessoas que não, você não pode passar a perna nos outros, você não pode tirar vantagem da bondade de Cássio, da bondade de Maria, não, você tem que equivaler a isso. Se Cássio lhe ajudou, você tem que ajudar. Se Leandra ajudou, se fez alguma contribuição para você em determinado momento, você tem que repor isso também. Então, tudo isso vai nos mostrando que o nosso desenvolvimento, essas histórias da Mesopotâmia, de Abraão, de Moisés, nos traz esse legado da necessidade do desenvolvimento espiritual, sim, individual, mas também do desenvolvimento espiritual coletivo. Isso é muito importante. Ô, Luzivaldo, aproveitando aqui o levar vantagem que você falou, a mãe, eu só esqueci o nome, se era a Rebeca, que tinha dois filhos, ela fez que um dos filhos se apresentasse como outro irmão, desde aquele tempo, correto? Então, isso, essa coisa de levar vantagem, ou seja, não é de hoje, porque hoje, realmente, inúmeras pessoas, infelizmente, fazem de tudo para levar vantagem na sombra do outro. É verdade. Desde que nós somos humanos, a gente quer passar a perna do outro, né? Quer dizer, a gente observa figura de Abraão, a figura de Moisés, a Murabi na Mesopotâmia, essa vontade de tornar o mundo melhor, mas a gente tem também aquelas pessoas que querem se aproveitar disso, né? Então, isso não mudou, continua existindo no mundo. É por isso que é importante a nossa vontade de nos transformarmos individualmente, mas que, enquanto grupo social, a gente também dê uma resposta para isso, mostrando que não pode ser assim, né? Que a gente precisa frear isso, precisamos de leis. Claro que as leis elas têm que ser de uma forma, ó, quando a gente olha o Código de Hammurabi para cá, quanta coisa mudou e se aperfeiçoou, se tornou mais fraterna, a lei se tornou mais acolhedora, né? Ela passou a relevar determinadas situações. Não é só porque você roubou que você vai perder a mão. Não, mas espera aí. Você roubou para comer, vai responder, é um crime, mas não com a mão amputada, em relação a quem já tinha muito e roubou de quem não tinha. Então, começamos a dosificar, né, a avaliar isso nesse ponto. Isso demonstra o quanto nós vamos nos desenvolvendo, mas nós sempre vamos ter pessoas querendo passar a perna na gente. Por isso que é importante nós estarmos nos juntando enquanto grupo, essa experiência da escola de aprendiz. Eu vou, aqui na minha região, eu vou em tudo que é centro. Eu ando em todos os centros. Olha, chega sexta-feira, eu vou para o Moreira Rego, às vezes vou para Fonte Viva. No sábado, para o Deus Cristo. No domingo, para o GESP. E se tiver oportunidade, eu vou para outros centros durante a semana. Na quinta-feira, eu vou para o Joana de Ângeles, para a Mediúnica. Porque eu digo sempre a essas pessoas, dizem assim, mas você vai tanto. Assim, por quê? Porque eu gosto de viver entre pessoas que pensam como eu. Pessoas que são espíritas. E eu não tenho nem a oportunidade de, no meu dia a dia, estar diretamente com essas pessoas no trabalho. Tem eu, minha irmã que é espírita também, a Marivane que participa aqui, mas é poucos espíritas no meu convívio diário. Então eu vou aos centros porque eu gosto de estar no meio de pessoas que acreditam no mundo como eu acredito, no mundo espiritual, no mundo mais fraterno, mais amoroso. Isso, ó, ontem mesmo eu fui lá para o GESP, assisti a palestra, nem gostei muito da palestra, não foi, mas o fato de estar ali depois conversar com as pessoas, trocar uma ideia, me faz ter energia e disposição para seguir na semana, que você pensa assim, nossa, não só sou eu que penso assim. Uma pergunta aqui, Lucivane. Fique à vontade, É, temos tempo. a respeito da história de Moisés. É, eu já tive lendo a respeito sobre a história de Moisés. A gente sabe que Moisés é uma figura central na história da Bíblia, né? Foi quem retirou o povo, né, o povo judeu da escravidão e levou até a Terra Prometida, né? Teve aquele incidente, né, do deserto. Mas, enfim, se a gente for ver, você falou sobre a credibilidade da história de Moisés, né? Isso, e a gente não tem a confirmação, né? Que realmente Moisés é factível ou não a história dele. Inclusive, eu estava vendo que tem uma história sobre um líder, também legislador, das terras da Arcádia, que o nome dele era Isso. Sargão. Sargão, entendeu? E é exatamente igual à história de Moisés.
entendeu? Assim como outros personagens bíblicos que têm outros personagens anteriores em que as histórias são bem parecidas, entendeu? Aí, isso até tem uma, eu estava vendo que tem uma explicação que isso começa com até o chamado sincretismo religioso, né? Que isso tem muita a questão de Roma ter se tornado cristã e ter pegado elementos de outras culturas e introduzido no cristianismo, né? Talvez seja essa uma possível resposta para essas aparências, entendeu? Entre as histórias de alguns líderes bíblicos. Mas assim, eu queria te fazer a pergunta, até que ponto isso afeta, entendeu? A fé e as crenças, entendeu? Com relação a essas figuras históricas, sendo que não há uma comprovação realmente histórica de que esses personagens realmente existiram, entendeu? De Olha, fato. eu vou pela orientação de Kardec. Ele fala ele fala uma coisa bem interessante em relação quando se fala assim sobre a comunicação mediúnica, os escritos dos espíritos. Muitas vezes a gente fica muito preocupado em saber a identidade. Qual foi o espírito que escreveu? Ele diz assim, o conteúdo. Atente-se ao conteúdo. Não se preocupe se é espírito fulano ou beltrano. Atente-se ao conteúdo. É um conteúdo que transformador, é um conteúdo que contribui, que melhora. Joia. Independente de quem escreveu. A gente vai esperar. Pode ter sido Dona Maria, Dona Teresa, pode ter sido o Papa Clemente, quem foi, mas o conteúdo que a gente vai se atentar. E eu vou lhe dizer uma coisa interessante: vários estudiosos da Bíblia, que são de Israel, que são, vamos dizer assim, rabinos do judaísmo, eles sabem e observam a história desse jeito, de que talvez Moisés não tenha existido, ou que talvez Moisés ali, os relatos de Moisés sejam de várias pessoas que viveram e juntaram ali. Mas é como eles dizem, o mais importante não é se Moisés existiu ou não, mas é aquelas lições que a gente pode tirar de fé, de busca pela espiritual, de regras que começam a surgir, nos trazendo de volta para uma necessidade de suprir essa vontade de ter um maior contato com o espiritual, com o espiritual em nós. Então, assim, como eu estava dizendo para a dona Marques, se quem falou na Sarça foi Deus ou não, o que é importante é que a Sarça incentivou aquelas pessoas a seguirem no seu caminho de transformação interior. Ela foi um ponto de manter eles na direção que eles buscavam. Então, isso foi importante. Foi interessante você falar sobre Sargão, que a história de Sargão também, ele é encontrado no rio, um cesto de Isso. junco, só que ao final da vida ele é conduzido pela deusa, né? Aí você pensa, mas Moisés foi pela a filha de Pela Faraó. filha Só que os do Faraó. egípcios eram vistos como deuses, né? Também, um Deus na Terra, né? O Deus, então, tipo assim, uma adaptação da história. Mas, assim, a gente começando a observar Moisés como esse indivíduo que nos trouxe essas 10 lições que são muito interessantes para a nossa lida no dia a dia, de respeito, de nos integrarmos fraternalmente enquanto família, de busca interior pelo espiritual, da desaceleração do nosso dia a dia, buscando termos momentos em que nós vamos trazer uma reflexão mais interior, isso é fantástico. Eu nunca fui assim, nas aulas que eu tinha na evangelização, na casa de oração em Salvador, eu nunca me atentei muito a isso. Eu nunca me preocupei muito se fosse factual ou não as histórias da Bíblia. Eu sempre me prendi, eu sempre tive uma boa evangelizadora, ela tia, como a gente chamava na época, ela sempre se preocupava assim com a lição. Olha, vamos prestar atenção nessa lição. O que é que ela traz para você? Então, não precisa decorar os 10 mandamentos, não precisa decorar as passagens. Você precisa entender de como isso pode melhorar a sua vida. E como você pode se tornar uma pessoa melhor a partir disso. E claro, que a gente, se de repente, assim, trazer informações que possam trazer veracidade de que existiu o personagem, é uma coisa interessante saber. Mas como a gente percebe que pela história não vai se provar, então vamos ficar com as lições, né? Mas eu gostei dessas informações que você trouxe, Não, é muito bom. E os é acadianos aquela, aqui, é aquela ideia, né? Se Cabral não tivesse descoberto o Brasil, outro viria e descobriria, né? E teria, a história e teria se materializado, né? Do mesmo jeito. você falou sobre os acadianos, pessoal, tem até assim, tem um filme de ação que tem os acadianos, né? Tá muito em moda. Esses dias aí estão falando muito sobre aquele The Rock, né? O
o ator Dwayne Johnson, né? Esqueci o nome dele, mas o The Rock, ele emagreceu, perdeu peso e tal. Ele tem um filme que é o Escorpião Rei, não sei se você já assistiu, em que ele é um acadiano, né? Ele é uma das É, primeiras civilizações, né? Ele e o irmão, eles são guerreiros, nada. Quando eu leio essas histórias da Mesopotâmia, eu só lembro dele. Mas pode ficar à vontade, pessoal, colocar alguma coisa. Espero que esteja sendo enriquecedor aí para vocês, esse papo nosso. E nós estamos nos aproximando dos minutos finais. Acho que até passamos, deixa eu ver aqui, pronto, 40. Completamos com 1 hora e 3 minutos. Querem falar mais alguma coisa? Se quiser fazer algum comentário também, que perguntar algo que não seja, tenha sido da aula, tenha sido de outras aulas, ou alguma dúvida que a gente possa esclarecer. Só eu vou perguntar, assim, porque Deus manda Abraão matar o filho Isaac. É o único filho dele. Aí Isaac vai levar o filho para a terra e vai sacrificar o Isaac. Aí, então, depois eu fiquei olhando que depois não é Deus, é um anjo que fala. Quando você falou aí da espiritualidade, então realmente não é Deus mesmo, é a espiritualidade. Aí fechou a pergunta. E joia. Entendeu? Ótimo, não, tranquilo. É como Mariana tinha comentado na primeira aula, né? Não é que anjos são seres com asas e com auréolas, é que é como as pessoas viam, né? Tipo, eles vieram do alto, como vieram? De asas. Eles são mais elevados, o que representaria essa auréola, né? Então é como se enxergou, como às vezes as pessoas enxergam a entidade, como elas aparecem. Kardec diz uma coisa interessante nos seus escritos na Revista Espírita, que ele diz assim: muitas vezes os espíritos querem trazer uma informação, uma orientação, e para não causar impacto, ele assume aparências ou vai por meios que sejam mais fácil de quem está ouvindo entender. Né? Então, assim, pode ser que os espíritos tenham aparecido com asas, porque era a identificação que as pessoas tinham. Vamos dizer assim, por que é que Emmanuel aparece como um senador romano se ele teve outras vidas? Talvez fosse porque fosse a forma que ele poderia se apresentar para Chico, onde Chico teria uma maior, vamos dizer assim, uma maior conexão com ele, né? Então, não é que Emmanuel seja sempre naquela aparência. Muitas vezes a gente está numa sessão mediúnica e o indivíduo vem como um idoso. Pô, se o espírito não tem mais o corpo físico para envelhecer, por que vem como um idoso? Porque às vezes é a forma que o médium tem mais de se conectar com ele, né? Às vezes vem como uma pessoa mais jovem, com um aspecto jovial, ou com a vestimenta de um médico, ou vem com a vestimenta de uma mulher, enfim. É as conexões, né, que vão facilitando a vida. Ok? Então quer dizer que o espírito ele pode ser homem e ele vir como mulher, aparecer na medida como mulher pode? Pode, porque se ele, ó, vamos pensar que nós já tivemos várias vidas. Vamos pensar assim, Mesopotâmia tem 7.000 anos que foi formada. Vamos dizer que nós começamos a aparecer aqui desde aquela época, 7.000 anos. Quantas encarnações nós não já tivemos? Quantas nós não já fomos mulheres, já fomos homens? Então, tudo isso fica arquivado no nosso perispírito, como diz Kardec, né? Então, eu posso aparecer com uma aparência mais feminina, uma aparência mais masculina, dependendo, vamos dizer assim, que eu encontre pessoas que numa vida passada minha, eu era mãe dessas pessoas. Quando eu quiser aparecer para elas, eu vou aparecer como Luzival? Quem é esse? Aí eu fui sua mãe. Como assim? Eu vou aparecer como a forma de mãe. Ó, tem um filme, aquele filme Amor Além da Vida, com aquele ator, Robbie Robbie Williams. Williams. Robbie Williams. É bem interessante o filme. Tem uma cena em que ele morre, ele está morto, ele está perambulando no mundo espiritual, e uma mulher, uma asiática, conduz ele num barco. E a asiática vai levando, e ele fica olhando e dizendo: Nossa, você me é uma fisionomia conhecida. E aí ela diz: Não, num voo que você pegou, você e tal. Aí é verdade, conheço você do voo que peguei. Só que a cena é fantástica, eu não vou conseguir descrever, mas ela é fantástica. Aí eles vão no barquinho passando, aí quando passa um galho de árvore, passa sobre o rosto dela e volta. Quando volta, é a filha dele. É a filha. Aí ele olha assim e leva um susto. Nossa,
Aí ela disse: foi a forma que eu encontrei de que o Senhor pudesse, em primeiro momento, me ver. É muito linda a cena que você, nossa, velho, realmente aí que ele está muito assim preso ainda ao mundo na Terra, da forma que ele morre, e está perambulando pelo mundo espiritual, ele está tentando entender. Nisso de tentar entender, ele não consegue enxergar, segundo ela, e ela parece como uma forma que era familiar para ele, que ele estava guardado na memória do encontro com essa mulher no avião. E aí, quando o galho passa, é muito linda a cena. Eu fiquei assim, nossa, que filme fantástico. É um filme muito legal, vale muito a pena ler. Amor além da vida. Tem outras cenas também muito legais. E isso é a forma que ele consegue enxergar a filha. E, no entanto, era filha, né? Então, os espíritos, né? A gente vai de acordo com a necessidade do outro para conseguir captar essa informação. Ok, pessoal? Ah, já terminou. E Então, estamos encerrando por hoje. Mais só alguma complementar coisa? só uma coisinha, Lúcio. Bom, fica à A gente sabe hoje, através do Espiritismo, que a alma é imortal, né? Ela transcende as eras, né? E a gente reencarna, encarna. A respeito da questão científica, isso é bem científico, porque hoje a gente sabe que a elementaridade da matéria, ela é indestrutível, né? Os átomos, eles não se destroem, hoje, provavelmente os átomos que hoje compõem a nossa estrutura orgânica, após a nossa morte vai ter essa desestruturação, mas só que os átomos eles vão compor outras matérias orgânicas. Aí eu queria saber assim do ponto de vista do espiritismo, a nossa matéria orgânica, a nossa estrutura ela vai se tornar matéria orgânica, mas os átomos vão estar lá, eles são indestrutíveis. Eles vão compor outros organismos, né? Vai virar o humus, né? E isso aí, e pode ser que daqui a, não sei, daqui a 500 anos, vamos dizer assim, átomos que hoje compõem a nossa estrutura, no nosso organismo, hoje podem, daqui a 500 anos, fazer parte de uma nova estrutura, complexa como o ser humano, entendeu? A ciência acredita nesse ponto também. E isso faz todo sentido quando a gente vê a questão da imortalidade da alma, né? Porque a gente sabe que esses elementos são indestrutíveis e eles ficam aí, a estrutura atômica, ela fica aí no decorrer dos tempos, das eras, e eles jamais se destroem, são indestrutíveis. Aí eu queria saber até que ponto isso tem a ver com a questão também da imortalidade da alma, ou não tem? São coisas separadas, desconexas, né? Porque se a alma é imortal, tudo bem que átomos são estruturas físicas, não são espirituais, né? A gente sabe que existe e a gente consegue vê-los, né? Enfim, a gente sabe que eles existem através dos experimentos. Mas até que ponto se tem conexão com É, a realidade material e a espírita? vamos dizer assim, a matéria, em essência, ela é indestrutível também, é eterna. Mas a grande Isso, diferença da matéria, do princípio material para o princípio espiritual, é que o princípio espiritual desenvolve a consciência, a matéria não. Então, nós desenvolvemos, o que, na verdade, possibilita o nosso, porque, vamos dizer assim, a matéria, ela é átomo, então ela está ali, já estável. O espírito não, o princípio espiritual, ele vai se aprimorando, porque ele vai desenvolvendo a consciência. Então, ele não está estático, porque por mais que a gente veja combinações diversas da matéria, mas em sua essência ela se mantém. O espírito não, ele vai se desenvolvendo, ele vai se atualizando, ele vai se aprimorando. Então, esse é o grande diferencial do princípio espiritual para o princípio material, segundo Allan Kardec, e que hoje a ciência também está chegando a isso. Tem alguns artigos do professor Alexander Moreira, em que ele já demonstra que a ciência já começa a levar em conta a possibilidade de algo que é extracorpóreo. Porque as hipóteses, as teorias que só levam em conta o material, ela não está respondendo tudo. E quando coloca o fator espiritual, ou vamos dizer extracorpóreo, aí começam algumas questões a serem esclarecidas. Mas, assim, sobre essa questão sua, realmente, a matéria ela é eterna, só que ela não ainda se aprimora como princípio espiritual. Por quê? Por causa da consciência. Está só no princípio espiritual. Mas é isso entendi. aí mesmo. Pessoal, já está avisando aqui que está encerrando a nossa atividade. A gente até passou do tempo.
Mas foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar daqui a pouquinho no YouTube, quiserem revisar a aula. Daqui a pouco eu vou botar o quiz também, lembrando que o quiz ele é só uma forma de fixação, que não é uma avaliação, não vale nota, né? E ainda estamos abertos para pessoas novas entrarem nas turmas, ok? Um grande abraço a vocês, tenham uma boa semana, com muita paz, e vamos fazer a nossa prece, né? Eu já estava esquecendo. Vamos fazer a nossa oração. Mais uma vez, vamos recolher de forma interior, buscando trazer a nossa atenção para o nosso íntimo e tornar mais íntimo ainda, mais afinado as nossas conexões com os amigos espirituais que nos orientam na realização desse trabalho, que o nosso espírito amigo, o nosso mentor espiritual possa estar unido em pensamento conosco, trazendo esse refrigério para nossas almas, essa tranquilidade para os nossos corações, para que todos possamos sentir uma maior conexão entre nós e entre os benfeitores espirituais que nos assistem. Mestre Jesus, que a tua paz, o teu amor esteja sempre a inundar os nossos corações e a nos inspirar a um mundo mais fraterno e amoroso. Que a paz de Deus envolva cada um de nós e nos dê uma boa noite, uma boa semana. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Beijo. Obrigado.